Livro de Isaías, capítulo de número 6, está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías, considerado um profeta messiânico, teve seu chamado para profeta no ano de 748 a.C., logo após a divisão do reino do povo de Israel, na qual ficou após o reinado do rei Salomão. O reino ficou dividido em 2, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. E após essa divisão do reino, o povo começou a se desvincular daquilo que Deus tinha para eles. E então Deus começa a levantar os profetas, como fez com Isaías. E esses profetas tinham uma missão: trazer a mensagem de Deus para que esse povo se arrependesse dos seus caminhos e retornassem para Deus, pois em um dado momento de sua história haviam esquecido o Deus que os havia libertado do Egito, o Deus que era na vida deles. E Isaías teve o seu chamado no ano de 748, mas a sua primeira profecia só veio acontecer em 745 a.C. Independente das datas, independente das informações, o que nós vemos é que esse profeta demorou 3 anos para que o seu ministério começasse a ser conduzido por Deus aqui na terra. E às vezes a gente se pergunta: Senhor, o Senhor me prometeu, eu tinha esperança de coisas melhores, eu imaginava as coisas serem diferentes, e vemos um homem conhecido, um profeta, um dos maiores que teve, não com relação a ser melhor ou pior, mas teve seu ministério estendido entre 40 a 60 anos, demorar 3 anos para que o seu ministério começasse a acontecer diante do povo. E ele então vem, inicia o seu ministério, e aqui a gente vai ver no ano em que ele foi chamado, de que forma que ele foi chamado e de que modo que ele foi chamado. A Bíblia vem dizer no capítulo de número 6 que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Existem 2 linhas teológicas que falam sobre o que era esse séquito, o séquito de Deus. Séquito poderia ter um significado de orla, das vestes ou do manto. Na antiguidade, reis que iriam conquistando outros impérios, após matar o rei desse império que era conquistado, eles pegavam a borda da veste desse rei e costuravam na borda das suas vestes. Então um rei que tinha um séquito muito grande era considerado um rei poderoso, um rei forte, um rei com glórias, um rei que havia conquistado vários impérios. Esse era um dos significados para séquito. O segundo significado teológico para séquito é que, numa forma gramatical da língua portuguesa, ele significa uma comitiva, um cortejo que segue uma autoridade, por dever ou honra. Ou seja, neste momento, quando Isaías relata que o séquito de Deus enchia o templo, ele dizia o seguinte: a presença e o poder de Deus enchia aquele lugar. E ele não tinha dúvida de que, de fato, Deus estava iniciando seu ministério profético na terra, ali propriamente, diretamente ligado à tribo de Judá, ao reino do sul, na qual Isaías foi incumbido de trazer uma mensagem que levaria o povo a retornar e arrepender dos seus pecados, arrepender das suas atitudes até aquele momento, e essa nação pudesse então se voltar para Deus, para que Deus pudesse revelar a sua salvação através do Messias que havia de vir. Isaías ainda vai trazer um relato que nos chama muito a atenção, que os serafins que estavam acima do trono, mas acima um pouco do trono, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés
e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A gente vai aprender aqui que esses seres sem pecado, sem mácula, sem erro, sem nunca ter experimentado nenhuma vontade carnal, sem ter nada que os desmerecessem, quando se colocavam diante da presença de Deus, tampavam os seus rostos. E às vezes nós, quando vamos nos colocar na presença de Deus, quando vamos orar a Deus, sendo cheios de pecado, de erro, tratamos Deus de qualquer maneira. Que possamos aprender através dessa mensagem que Deus tem um poder imenso. Existe toda uma comitiva que o acompanha porque Ele é Rei. Então, quando formos nos colocar diante de Deus, que possamos ser respeitosos com Deus, que possamos saber nos portar diante de Deus, porque Deus nos ama, mas nós também temos que ser zelosos por aquilo que Deus tem conosco. O amor dele é imenso. O nosso respeito deve estar também acima de todo o nosso entendimento. Assim como os serafins que cobriam o rosto, que possamos saber nos achegar a Deus e não tratar Ele como um qualquer, como um ser como nós, porque Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é Rei, Deus é majestade, é Senhor de tudo. Que tenhamos fé e não medo.